Que a paz seja com todos. Amém? Uma boa noite. Tivemos, graças a Deus, um bom dia. Creio, né? Uma boa parte. Tivemos um dia bom, um bom dia. E chegamos aqui nessa noite, desse primeiro dia da semana. E encerrando esse dia cultuando aquele que numa manhã de um domingo levantou dos mortos. E por isso a igreja tem se reunido. A igreja não seria o que é se não fosse a ressurreição do Senhor. Ele foi crucificado como um blasfemo, um mentiroso, um falso profeta, um falso Messias. E com o tempo acabaria. Mas ele ressuscitou. E foi isso que trouxe vida. O Espírito Santo desceu sobre a igreja, deu poder à igreja. E aqui chegamos aguardando o nosso Senhor. Mas vamos louvar então o nosso Deus. Hino 422 do nosso cantor cristão, Trabalho Cristão. Hino 422 do nosso cantor cristão. Trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguindo o caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. Do labor com fervor, a servir a Jesus. Com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, por Jesus salvação, pela graça nos dá. Do amor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus, na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. No labor com fervor a servir a Jesus, com esperança e fé e oração, até que volte o Redentor. Que vinda, que coisa maravilhosa será o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler a palavra de Deus em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículos 13 a 17. Marcos 2, Evangelho de Marcos, capítulo 2, de 13 a 17.
uma leitura de sequência que estamos fazendo. Então chegamos ao capítulo 2, versículos 13 a 17. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste, que é Levi, também estavam sentados à mesa com Jesus e os seus discípulos, muitos publicanos, junto com eles, e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Que cena! Pecadores, publicanos e pecadores ao redor de Cristo Jesus. E os escribas e fariseus religiosos da época, vendo Jesus comer com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos, os saudáveis, não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. E na outra passagem, paralela a essa, chamar os pecadores ao arrependimento. Louvado seja Deus, porque se Ele não tivesse vindo fazer isso, nós não estaríamos aqui. Todos nós somos pecadores que fomos chamados por Cristo ao arrependimento, e nós nos arrependemos dos pecados e cremos nele. Louvado seja Ele, porque Ele vem a nós, publicanos e pecadores. Nós vamos orar hoje, irmãos, é dia do médico, dia 18 de outubro, é dia do médico, e sabemos como o que eles têm passado, enfrentado, são as pessoas junto com enfermeiros e todos os trabalhadores da área de saúde que estão na linha de frente da pandemia. Desde que começou, eles estão nos hospitais, são pessoas que estão logo ali no risco, logo de cara. E nós vamos agradecer a Deus, parabenizamos os médicos. A gente não sei se tem algum médico aqui hoje, temos sim algumas, temos enfermeira em nossa igreja, mas médico eu acho que não temos, não sei se é algum visitante hoje, mas parabéns aos médicos, pela bravura, pela coragem, pela dedicação, e todos que trabalham na área médica. Então vamos orar agora agradecendo o nosso Deus. Amado Deus e Pai, louvamos e glorificamos o Teu nome. Pela graça nos dá, salvação pela graça nos dá. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome, pela Tua tão grande salvação. Te louvamos, ó Deus, porque também o Teu Filho Jesus Cristo, como Ele disse aqui, os saudáveis não precisam de médicos, sim os doentes. E nós éramos doentes, e o Senhor é o médico dos médicos. Meu Senhor, obrigado, porque o Senhor curou a nossa alma. Impossível aos homens curarem a alma, somente o Senhor pode. E nós louvamos o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Senhor, queremos também pedir pelos médicos, que o Senhor possa abençoar cada um deles, que tem se dedicado, alguns até morreram, outros ficaram doentes, e tem se dedicado, Senhor, estão na linha de frente nessa pandemia. Ó Senhor, abençoa cada um deles. Aqueles que estão afastados das famílias, porque não podem ir para casa, com o risco de contaminação, alguns semanas, meses, longe da família. Meu Deus, abençoa, Senhor, dá consolo. E também, Senhor, os que não são salvos, são médicos do corpo, louvado seja o Teu nome por isso, por existirem médicos para o corpo, para cuidar de nós. Isso vem do Senhor, mas muitos deles precisam do Senhor como médico da alma. Oh Deus,
salva eles também. Continua abençoando enfermeiros, todo o pessoal que trabalha na área de saúde. E suplicamos ao Senhor a cura para essa pandemia. Que o Senhor possa apressar o tempo para voltarmos a uma normalidade. Meu Deus. Pedimos pela Rose, irmã do nosso irmão Sérgio, que está no CTI, não está no estado grave, mas está lá. Que o Senhor possa continuar abençoando, curando, cura, Senhor, a ela. A dona Tassiana, que pedimos ontem, lutando contra o câncer. O Evandro também com sintomas de Covid. Meu Deus, toma em tuas mãos. Obrigado por nossos irmãos. Obrigado por aqueles que têm se recuperado, membros de nossa igreja. Que eu continue fortalecendo e abençoando cada um deles. Meu Deus, louvamos o Senhor, te engrandecemos e te agradecemos. Recebe a adoração e fala nos nossos corações, porque a tua palavra é poderosa, viva e eficaz. É a palavra do Deus vivo, em Cristo Jesus. Amém. Alguns avisos, irmãos. Prepara, por favor, o tema de divisa, das missões. Hoje pela manhã, irmãos, nosso irmão Luiz Coimbra, promotor de missões, trouxe uma palavra à igreja sobre a vida de John Paton. Vou falar como fosse português mesmo, né? John Paton ou Paton, um missionário que foi enviado aos canibais. Sentiu esse chamado, vem de Deus isso, vem de Deus, irmãos. Nenhum homem por si mesmo é fortalecido pelo Senhor, o chamado vem. E foi enviado aos canibais, foi uma bênção hoje pela manhã. E tivemos mais uma ótima notícia em termos de missões, né? O nosso irmão Alexandre Júnior, que é jovem também, num dia assim de grande bênção para a igreja, irmãos. Temos que louvar a Deus. Tudo que tem acontecido, meio com a pandemia, o que temos conseguido fazer mesmo com a pandemia, que bênçãos que tenham ocorrido, né? Um jovem estar aqui de manhã trazendo uma palavra sobre missões, e o Alexandre Júnior veio falar comigo. Ele se voluntariou na Cristolândia, aqui no Rio de Janeiro. Ele se voluntariou, semana passada começou a ir lá para ajudar lá na Cristolândia, e ele precisa de uma recomendação. Vamos fazer uma carta de recomendação, mas ele já é um voluntário, já começou a trabalhar lá, geralmente é de terça a sábado. Ele poderá ir, claro, porque ele trabalha aos sábados. Então orem por ele, orem por esse jovem, orem pelo Alexandre Júnior, que tem se colocado. Isso é bênção, irmão. Isso é bênção. Sabe? Jovens trabalhando para o Senhor. E ele vai conversar lá e eles precisam às vezes de ajuda. Então, pedi que ele conversasse lá e ver o que nós podemos ajudar. Geralmente é alimento, porque eles servem café da manhã para o pessoal do crack, né, drogados ali, serve café da manhã, serve almoço, então precisa ver de alimentos. Então ele vai conversar lá e vamos ver se a nossa igreja fica responsável por mensalmente enviar a igreja, não aqueles alimentos que os irmãos trazem aqui, continuamos ajudando as pessoas, mas a igreja mesmo fica responsável por ajudar, ou com leite ou feijão, alguma coisa assim que ele falou. Então é motivo de agradecer a Deus pelo que Deus tem feito. Temos muita tristeza, muita coisa acontecendo, mas também temos motivos de alegria. Ore por ele também, que ele começou esse trabalho voluntariado lá na Cristolândia. E nós vamos adotar um missionário, foi votado hoje pela igreja, um missionário nacional. Depois vamos divulgar para a igreja quem é esse missionário. E quando chegar a missões mundiais, vamos também, permitindo o Senhor, adotar um missionário mundial, missões mundiais. A igreja deve ser, em primeiro lugar, para a glória de Deus. Segundo, pregadora do Evangelho e missionária. E que hora? Louvado seja Deus por isso. Vamos ao tema de divisa e prepara o quarto vídeo aí, é o vídeo 4, tá? O nosso tema de divisa de missões nacionais. Então, o nosso tema, porque ele me amou.
porque Ele me amou. E a divisa, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos então exibir um vídeo de missões. Pode apagar, por favor, aqui, só para melhorar um pouquinho a visibilidade? Lucas e Vitor, que são missionários daqui, eles começaram a me chamar para ir fazer visita com eles. A gente ia falar de Deus para as pessoas. Aí eu comecei a ir por vinho, para os cultos nas casas, comecei a fazer visita e agora estou na igreja. Quando eu vou fazer visita do Lucas, é muito bom, porque eu falo de Jesus para as pessoas. Eu orei muito pelos meus pais para eles aceitarem Cristo. Chegaram em casa e ficavam chamando a gente, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu sempre durona, sem querer ir para a igreja, não, hoje eu não vou não. Um dia Deus colocou no meu coração a vontade de ir e eu fui. E entreguei a vida para Jesus. Eu orei muito pelos meus pais e fiquei muito feliz quando eles começaram a ir para a igreja. Foi muito bonito minha família toda entregar a vida para Jesus e foi uma alegria imensa. Aí meus pais eu ganhei, mas minha avó para Jesus também. Ela começou a ir para os cultos com a gente, aceitou Jesus também, quer se batizar. E além dos idosos, eu chamo meus amigos, eu chamo meu primo. Eles três, meus amigos, já aceitaram a Jesus. E agora também para o culto, para o missionário, PGM. Eu faço a parte da dança, eu brincava no domingo e as amigas. Vamos para a igreja e aceitar a Jesus. Por agora eu não tenho idade, mas quando eu crescer eu quero ser um radical sertanejo. Junte-se a nós em oração e aceite o desafio de sustentar cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida de crianças como Derek e Tainá e de milhares de brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. As máscaras já foram todas, não temos mais alguma ali dentro ainda não, máscaras? Não, mas está com os membros da igreja também. Não tá, só para confirmar. Ok. Viram ali crianças, né, que estavam convidando os pais, a mãe durona não queria ir, acabou indo e se convertendo ao Senhor e continuaram orando. Como é importante, né? Como é importante nós vamos orar nesse momento por missões e também pelos dízimos de ofertas, né, que o irmão me lembrou. Vamos orar para esse momento, porque a gente não tem mais aquilo, a gente acaba esquecendo. Obrigado por ter me lembrado. Vamos orar também por dízimos e ofertas. Ah, Senhor nosso Deus, Tu usas quem o Senhor quer usar. Vimos pela manhã, o Senhor chamou aquele homem para o meio dos canibais. E hoje há um país lá cristão, até hoje. Obra tua, Senhor, obra tua. E aqui vimos no vídeo crianças que oram, que convidam os pais, e os pais acabaram se convertendo e continuam orando. Meu Deus, Tu usas para a Tua glória adultos, crianças, jovens, adolescentes. Meu Deus, pessoas com diploma, sem diploma. O Evangelho é assim. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pela obra missionária nesse mundo, que o Senhor tem sustentado, pela obra missionária no nosso país. E obrigado por nós também podermos contribuir com essa obra do Senhor, sermos cooperadores. Ó Deus, obrigado pela fidelidade da Tua igreja.
que mesmo em meio a essa pandemia, tem continuado na contribuição, contribuindo, e temos conseguido, Senhor, manter essa obra missionária aqui, porque essa igreja, esse local em que o Evangelho é pregado também é uma obra, uma agência do Evangelho, uma agência missionária. Irmão que contribui, que dá dízimos e ofertas e contribui aqui, contribui para missões nesse lugar. Mas também a nossa igreja tem contribuído para missões em outros lugares. Senhor, que possamos não só alcançar o alvo, mas ultrapassar. Abençoa cada servo teu, continua fazendo provisão, Senhor, na vida de cada um, provisão financeira, provisão espiritual. Meu Deus, obrigado. Louvamos o teu nome, glorificamos o Senhor. Recebe o louvor do teu povo, recebe a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus. Nada temerei. Atitude. Vamos ficar de pé e adorar o nosso Senhor. Saiba de uma coisa, meu amado. Você não está sozinho. O Todo-Poderoso está com você. Se agitar e tudo escurecer, me parecer que eu não vou sobreviver. Já passou por isso? Se o meu coração sente que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o
igreja pode assentar. Quantos mares a voz do Senhor já acalmou esse ano na nossa vida? Quantas tempestades, quantos mares, quantas más notícias, e o Senhor acalmou. Louvado seja o nosso Senhor. Interessante que não ouvimos a voz, né? Não ouvimos assim aquela, mas Ele com a sua voz inaudível fisicamente operou e acalmou o mar. Bem, nós semana passada finalizamos o sermão profético sobre a vinda do Senhor, e esperamos que você tenha ouvido, crido e colocado em prática tudo o que você ouviu. A nossa reunião aqui não é uma reunião apenas para passar o tempo, para socializar, não. A verdade eterna é proclamada nesse lugar. A verdade de salvação em Cristo Jesus é proclamada. Terminamos o sermão. Lá se vão 2000 anos que aquele sermão que nós meditamos, né, devido ao nosso tempo curto, temos levado algum tempo. Se tivéssemos um culto normal, teríamos terminado antes, mas finalizamos aquele sermão, e esse sermão já tem 2000 anos que foi pregado. E duas perguntas podem ter surgido na sua mente, você que tem acompanhado, ou estado presente aqui, ou pela internet, pela rede social. Duas perguntas podem ter surgido. Será que Jesus voltará mesmo? E por que não voltou ainda? Por que a demora? Bem, vimos aqui algumas posições, né? Algumas pessoas acham que tem que acontecer algumas coisas, mas independente da visão teológica, da escatologia de cada denominação, nós vamos ver essa noite que há uma razão clara na Escritura por que Cristo não voltou ainda. Há uma razão clara, independente dessas interpretações. Pedro, lembrar os irmãos que quando o Senhor Jesus estava falando aquele sermão profético, aquele sermão surgiu da conversa de alguns discípulos que perguntaram para ele, né, quando seriam e quais os sinais da vinda do Senhor. E um deles era Pedro. Um dos que estavam ali era Pedro. Nós vimos isso em Marcos. E Pedro, então, cerca de 30 anos depois desse sermão profético, 30 anos depois que Jesus pregou aquele sermão, depois o Senhor Jesus foi entregue, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, foi para a glória e está lá, nesse momento, assentado à direita de Deus, aguardando o momento da volta. Só que o apóstolo Pedro, 30 anos depois daquele momento ali em que Cristo pregou o sermão profético, 30 anos depois, o apóstolo Pedro escreveu uma carta. E nessa carta que ele escreveu, há alguns ensinos importantes, e um desses ensinos nessa carta é a razão do porquê. Por quê? Cristo não tinha vindo naquela época ainda, 30 anos depois, e por que ele não veio até hoje? Lá se vão 2000 anos. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Vamos meditar aqui nessa passagem, nessa carta que foi escrita 30 anos depois, hein? Essa carta aqui, escrita 30 anos depois do sermão profético que o Senhor Jesus anunciou. Então, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2,
Pedro vai falar o seguinte primeiro. Ele vai dizer a finalidade desta carta e da primeira também que ele escreveu. Qual a finalidade da segunda carta de Pedro e da primeira carta de Pedro? Que é despertar a igreja. 30 anos depois ele escreve essa carta para despertar a igreja do Senhor. Vejamos. Versículos 1 e 2. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais, a primeira e a segunda, desperto, com exortação, o vosso ânimo sincero, a mente de vocês, desperto a mente de vocês, para que a mente de vocês esteja desperta, alerta, para que vos lembreis, ou seja, não esqueçam de maneira alguma, vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Então, essa carta primeira foram escritas com a finalidade de despertar a igreja, para que a igreja não se esquecesse. Bem, 30 anos depois, certo? 30 anos depois. Às vezes não lembramos o que comemos ontem. Não é verdade? Alô, você nem lembra o que eu comi ontem. Nós temos memória curta. Memória curta. Então a finalidade é isso, despertar a igreja. Por quê? Por causa dos falsos mestres. Falsos mestres, falsos ensinos. Versículo 3. Sabendo primeiro isto, saibam primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, zombadores. Nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias cobiças, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Mas ele não prometeu que voltaria? Onde está essa promessa? Cadê que não se cumpre a promessa da vinda dele? 30 anos depois. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então ele alerta a igreja, desperta a igreja, que a igreja se lembre das palavras do Senhor, do que está escrito, do sermão profético. Não se esqueçam disso, porque virão falsos mestres. E esses falsos mestres, diz o texto, primeiro, eles zombam da verdade, desprezam, escarnecem da verdade. Por quê? Porque amam as suas cobiças, as suas paixões, os seus desejos. Desprezam a verdade e espalham o falso ensino. Viram aí? Onde está a promessa da sua vinda? Não haverá juízo. Claro, vocês estão falando, ó, cadê a promessa? Ele não falou que viria? Ó, não vem não vai ter juízo. Vivamos de qualquer maneira. Esse negócio de que vai ter juízo, julgamento final para o pecador vai ser jogado no inferno, se não se arrepender, se não quer. Cadê a promessa? Vivam, podemos viver com fala de cobiças aqui, por causa das suas cobiças, desejos carnais. Eles têm desejo de viver uma vida de devassidão, de depravação, viver no pecado. E aí começam a lançar esse falso ensino. Que juízo, cadê? Não disseram que estava próximo de vir? 30 anos depois do sermão profético. Estamos há 2000 anos depois. E já está o alerta, ó, lembrem-se, eu quero despertar vocês com essa carta, lembrem-se, não se esqueçam, porque surgirão falsos mestres com falso ensino e duvidarão da palavra do Senhor. Isso é muito sério. Eles estão duvidando da palavra do Filho de
Eles desprezam a verdade voluntariamente. É interessante que o versículo 5, olha só, 5. Eles voluntariamente ignoram. O que é isso? Colocam de lado a verdade. Ouvem a verdade, ouviram a verdade, mas a ignoram, a colocam de lado. Não é uma ignorância, não sabem, são coitadinhos. Não, é uma ignorância voluntária. Colocam de lado, voluntariamente, a verdade. Diz ali, voluntariamente ignoram isso. Pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Primeira coisa que eles ignoram: não, desde os nossos pais, tudo permanece a mesma coisa, não mudou nada. Pedro diz, eles ignoram em primeiro lugar, que não foi tudo sempre dessa maneira, até na criação houve mudança. Primeiro dia da criação, uma coisa. Segundo dia, já houve mudança. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Não foi tudo sempre assim. Até na criação houve mudança. Mas eles desprezam isso, ignoram isso. Segunda coisa que eles ignoram. Versículo 6. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Segunda coisa que eles desprezam: não, o mundo nunca teve mudança, sempre foi assim, as montanhas, tudo igualzinho. Eles desprezam mais uma coisa: o dilúvio. Houve uma mudança assim, ocorreu um dilúvio que mudou. Então não foi tudo sempre do mesmo jeito. Houve o primeiro juízo mundial, que foi o dilúvio, mas eles ignoram isso. Ignoram isso. Cuidado, desperta a igreja, desperta, lembrem-se. E se isso existia naquela época, 30 anos depois, imagine agora, século XXI, a evolução da ciência. A ciência evoluiu, estamos no século. Você ainda acredita em volta de Jesus Cristo? Desperta, cuidado com o falso ensino. Cuidado com os falsos mestres. Sinceramente, você ouve esse tipo de pregação nas televisões? Falando da volta de Cristo, sermão profético? Que Ele voltará, Ele voltará? Ouve? Não, ninguém. O que é isso? Até dentro da própria igreja já se parou de falar da volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Evangelho deve ser pregado para isso, para que as pessoas se salvem da volta dele. Porque se ele voltar e as pessoas não estiverem salvas, meu Deus. Porém, e os falsos? E o falso nem sempre ele diz, Jesus não voltará. Mas ele pode também, nem fala mais nisso, não está nem aí, que desvia os olhos das pessoas para outras coisas. Para outras coisas, inclusive da igreja. Inclusive da igreja. Quantos serão pegos de surpresa dentro da igreja? Mas a verdade, tudo bem. Só que Pedro diz, porém, a verdade não se altera. Eles podem zombar, podem escarnecer, mas a verdade não se altera. Qual é a verdade? Versículo 7. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, e disse Deus, haja luz. E disse Deus, e Deus ordenou, a palavra de Deus, tanto na criação, quanto a palavra de Deus no dilúvio, foi Deus que ordenou as águas. E Pedro diz, olha, pela mesma palavra se reservam os céus e a terra que agora existem, que nós estamos pisando, esse solo que nós estamos pisando, céus e terra que existem agora, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios.
Esta é a verdade, anunciada século após século pela Igreja do Senhor. E aí vamos então àquilo que eu havia levantado no início. Mas qual seria a razão do Senhor não ter vindo ainda? A razão da aparente demora. Onde está a promessa? Está demorando. E está demorando, hein? Será que ele vem mesmo? Qual a razão da demora? Meu Deus. Versículo 8. Mas amados do Senhor, igreja do Senhor, não ignorem uma coisa. Lembra? Eles ignoram. Não ignorem vocês essa verdade. Abracem, agarrem, não larguem essa verdade. Amados, não ignoreis uma coisa. Que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Ou seja, na verdade, não há demora alguma. Na perspectiva de Deus, não há demora. Para nós, caramba, 2000 anos já. Para Deus, 2 dias. Claro que isso aqui é uma linguagem simbólica. Olha, Deus é eterno. O que significa isso? Ele está além do tempo, fora do tempo, além. Ele criou o tempo, Ele criou horas, Ele criou tudo isso que existe. Ele é além do tempo. A gente imagina presente, passado e futuro, não é isso? Para Deus isso daí não existe, Ele está além disso. Mas aqui de maneira simbólica, Pedro diz, você acha que eu demorei? Olha, eles estavam achando que a demora em 30 anos depois do sermão. 30 anos depois. E eu fiz umas continhas. Se eu estiver errado, se tem algum matemático aí, depois me ajuda, tá? Me perdoe se eu errei, mas fiz uma continha aqui. Bem, 1000 anos como um dia. 2000 anos, 2 dias. Eles só estavam 30 anos depois do que Jesus tinha pregado. Fazendo as continhas, na perspectiva de Deus, só tinham se passado 45 minutos. Se 1000 anos, 24 horas, eles estavam apenas a 45 minutos na perspectiva. Há 30 anos já se passaram. Onde está? Cadê ele que não vem? Só tinha passado 45 minutos, mais ou menos. E nós que estamos aqui, século XXI, ciência, homem pisou na lua, evolucionismo. Para Deus, perspectiva de Deus, 2 dias. Então não há demora alguma. Na perspectiva de Deus, Deus tem o seu tempo certo. Mas vamos lá. Então não há aparente demora, não há demora. O que há? E agora vem. Será que há então motivos para zombar? Motivos para desprezar devido à demora? Não. O que há são motivos para glorificar a Deus. A razão é para dar glória a Deus. O mesmo motivo pelo qual muitos desprezam essa verdade da volta de Cristo, zombam, é o motivo pelo qual eles não são destruídos. E que motivo é esse? A razão clara da não vinda de Cristo até agora: amor, compaixão de Deus, misericórdia. Olha o que está escrito no versículo 9. Se todo homem nesse planeta entendesse isso, todos aqueles que não são cristãos entendessem isso, a razão clara: o Senhor não retarda, Ele não está atrasado. O Senhor Jesus Cristo não está atrasado. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. Mas é o que? Paciente. É paciente convosco, conosco, com esse planeta, com cada ser humano, com cada pessoa que está em Bangu 1, Bangu 2, cada pessoa que está aqui no condomínio Monte Verde. Cada ser humano ele é paciente.
alguns têm curtadia, mas Ele é paciente com vocês, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Ele não está atrasado, Ele está esperando. Conversão, paciência. Paciência de Deus. Nós ficamos impacientes quando vemos injustiça, não ficamos? Vemos na televisão, às vezes, um cara jovem espancando um idoso para roubar o celular e ficamos, que é isso, gente? Impacientes, não é verdade? Com a injustiça. Imagine um Deus santo que tolera dia a dia milhões e milhões e milhões de pecados. Que todo pecado é ofensa a Ele, sabia? Se você não sabe, por favor, todo pecado é ofensa ao Senhor Jesus Cristo, é ofensa a Deus. Inveja, eu estou ofendendo a Deus. Fofoca, eu estou ofendendo a Deus. Pornografia, estou ofendendo a Deus. Mentira, estou ofendendo a Deus. Mau pensamento, estou ofendendo a Deus. A razão dele não vir paciência, compaixão, misericórdia. Ele quer que todos venham ao arrependimento. Imagine se ele vier hoje. Nós oramos, sim, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É uma oração abençoada. Ore sim, ora vem, Senhor. Mas ao mesmo tempo, se ele vier hoje, quantos bilhões de seres humanos irão para chamas eternas? Mas, se o Senhor Jesus Cristo estivesse vindo a esse planeta, se ele tivesse voltado 27 anos atrás, eu estaria agora no lugar de choro e ranger de dente. E nunca matei, nunca roubei, mas era pecador, bom filho, um bom empregado, mas pecador. Não importa se a pessoa está, como eu falei, está no presídio, ou se está ali, é um bom cidadão, é um bom pai. Não adianta, se ele não tem Cristo, está perdido, porque ele tem pecado, maus pensamentos, palavras. Se ele viesse há 27 anos atrás, eu estaria ardendo. E você? Se ele viesse há 30 anos atrás, há 40, há 50. E você que está aqui essa noite, meu amado visitante, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Mas olha, e se ele viesse ontem? O que seria de você? Da sua alma? A paciência, ele não retarda a sua promessa. Ele não está atrasado, ele está esperando, aguardando a conversão. Ele quer que todos venham ao arrependimento e se salvem. 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2. Olha o que diz a Escritura. 4. 1 Timóteo 2, versículo 4, diz assim: Deus quer que todos os homens se salvem. Ele quer isso. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que diz a verdade em Cristo. Não minto, fui constituído, Paulo fala, eu fui constituído pregador, para que essa verdade de Cristo Jesus, o Salvador, chegue a todos os homens, e eles se arrependam. Pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Deus quer que todos se salvem. A paciência é a razão clara na Escritura, de Jesus não ter vindo ainda, é paciência com o pecador. E que paciência, que misericórdia, que compaixão. Eu vou fazer uma ilustração para você entender, mas as pessoas não entendem.
Não sabem. Imagine você num ônibus, todo cheirosinho, todo cheiroso, com banco e tal, pá. De repente senta do seu lado uma daquelas pessoas que vivem na rua, não toma banho há 3 anos, 2 anos. Percebeu? Multiplica isso pelo infinito. O que você às vezes sente ali, multiplica isso pelo infinito, e você vai ter uma pequena ideia do que é. Sou eu, pecador, antes de Cristo, diante de um Deus Santo. Paciência, misericórdia. A vontade que dá nossa quando acontece uma situação dessa é já sair para outro lugar, porque não dá para suportar, não aguenta, dá. Imagine Deus e os nossos pecados subindo até o Santo, mas Ele é paciente, tão paciente e amoroso que não só não nos destruiu, antes enviou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário, levando as nossas sujeiras, as nossas imundícies na cruz do Calvário, para nos dar salvação, libertação e nos fazer cheirosinhos. E chegará um dia que ficaremos perfeitamente cheirosos e limpinhos, com um novo corpo na glória do Senhor. A porta da graça e misericórdia, a paciência é a razão de Deus de Cristo não ter voltado ainda, Ele não ter voltado ainda. Porém, voltemos lá para 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Porém, a porta da graça, porém, a porta da misericórdia, a porta da paciência se fechará. A paciência de Deus se encerrará. Há um limite. Assim como foi no dilúvio, houve um limite e Ele enviou o dilúvio. Estamos estudando as quartas-feiras, convido você a estar de quarta-feira. Vamos ver Sodoma e Gomorra. Chegou o limite da paciência de Deus sobre Sodoma e Gomorra e Ele enviou o juízo. E chegará o limite, a porta vai se fechar. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Acabou a paciência de Deus. Amado, se Ele não veio ainda até hoje, Ele está aguardando o seu arrependimento. Que você venha para se arrependa dos pecados, abandone essa vida mundana. Esse mundo será destruído. E se arrependa e venha para o Filho dele, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu em resgate, para nos resgatar, nos salvar, nos libertar. Paciência. Por que Jesus Cristo não veio até 7 horas da noite? Resposta: paciência, aguardando você, aguardando cada um que possa se arrepender e crer. E as pessoas zombam, olha só, quantos, filósofos, sábios segundo o mundo, zombam da misericórdia e paciência de Deus. Deveriam se prostrar ajoelhados e dar glória a Deus por Jesus não ter vindo ainda. Que nessa noite você aproveite a oportunidade, porque a porta vai se fechar. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, inesperadamente. E o que se espera de você? Se arrependa dos seus pecados e creia em Cristo Jesus.
Vamos louvar o nosso Deus, encerrando o culto dessa noite. Não há condenação. Saiu da terra feita. Vamos ficar de pé, louvar o Senhor. Esse é um cântico assim que fala da graça de Deus. Graça, graça. Não há condenação. Glória a Deus por isso. Para aqueles cujo sangue do Senhor estão nos umbrais do coração, cobrindo e purificando de todo o pecado. Que nessa noite você possa clamar o nome de Jesus. Oremos. Ó Senhor, obrigado, Senhor. Queremos nesse momento nos prostrar, Senhor, em espírito, ante a tua misericórdia. Realmente a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Quanta paciência o Senhor teve comigo, quanta paciência com cada ser humano. Meu Deus, saber que o Senhor não veio
O Senhor não retarda a promessa, não está atrasado, mas é paciente, a tua paciência. Que mistério! Que mistério! Obrigado, Senhor. Nós oramos, ora vem, Senhor Jesus. Nós também oramos, ó Senhor, salva as almas. Meu Deus, queremos te agradecer por tua misericórdia e paciência, longanimidade. No passado zombávamos, nem críamos no Senhor, na tua volta. E o Senhor poderia ter vindo, na minha juventude, na nossa juventude. O que seria de nós se eu for paciente conosco? Obrigado, Senhor. Obrigado. Desperta o teu povo, faz sempre lembrar. Para o Senhor, 2000 anos são 2 dias. Na verdade, apenas simbolicamente. Pai, obrigado porque não há condenação para nós. Porque o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, tocou os nossos corações e nos purificou de toda a imundície. Obrigado. Abençoa, Senhor, teu povo. Abençoa essa semana do teu povo, guarda o teu povo, dá alegria, regozijo em saber que não há condenação, que o Senhor pode vir a qualquer momento, que não haverá condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória, honra e louvor a um Deus tão paciente, amoroso e misericordioso, para a glória de Deus Pai. Amém. Irmãos, em paz, que Deus abençoe. Tenham uma boa semana.